Nesse vídeo você vai aprender a fórmula para se destacar no trabalho, as estratégias para se destacar no trabalho e para entender minimamente como o cérebro do seu gestor funciona. E aqui eu vou criar 3 classificações para facilitar esse entendimento de que tipo de perfil ele tem, para que você tenha respostas que atendam a esse perfil. Vejo muitas vezes as pessoas que são excelentes profissionais, que fazem muitas entregas, mas que não conseguem se destacar simplesmente porque não estão mostrando do jeito que o outro entende. Talvez você já tenha visto nessas suas andanças aí na internet um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor, e não é sobre isso que a gente vai falar, obviamente, mas é só para exemplificar, que é basicamente cada um entende as coisas de uma forma, porque a gente tem uma cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra que designa a visão de mundo. Eu costumo dizer que cada pessoa tem como se fosse uma lente e enxerga as experiências, as vivências, as interações, tudo a partir dessa própria lente, dessa perspectiva, dessa maneira de ver, dessa maneira de entender as coisas. E quando você tem os seus olhos abertos para isso, você entende que muito provavelmente não era só uma questão de trabalho, é uma questão de narrativa estratégica profissional, é uma questão de como você mostra o que você faz. Não é exclusivamente sobre o que você faz, porque o que você faz é o seu trabalho, é ali a execução do dia a dia do seu trabalho, da sua operação. Mas o que define quantas oportunidades você vai ter, se vai cair mais dinheiro no seu bolso lá no final do mês, né, ou no início do mês, que é o que acontece geralmente, se você vai conseguir expor estrategicamente o que você está fazendo e eu costumo dizer que a recompensa de adulto, né, que o reconhecimento de adulto é dinheiro. É dinheiro no bolso, é dinheiro na conta, porque não dá pra gente receber um tapinha nas costas e um parabéns, porque esse parabéns não paga as contas, apesar da gente também gostar muito de reconhecimento. Então é exatamente sobre isso. Eu sou Camila Mamed, nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional à luz da neurociência, ou seja, focando no comportamento, em como a gente ajusta os comportamentos para que tenha melhores resultados. Eu costumo falar que existem 3 tipos de líderes. Ah, Camila, são só esses 3? Claro que não, existem várias formas, tá? E de mensurar isso e de perfis de liderança, tem o perfil DISC, né, que as pessoas usam para classificar, para entender, mas aqui eu quero te trazer a forma como eu penso. Para mim existem 3 tipos de pessoas, que são as pessoas movidas por propósito, as pessoas movidas por poder e as pessoas movidas por dinheiro. E você precisa identificar tanto o que te move, as suas fontes motivacionais, quanto o que move principalmente o seu gestor e os decisores. Quando eu digo os decisores, são as pessoas que influenciam para que você receba reconhecimento, para que você seja promovido, para que você tenha mais dinheiro no bolso. Essas pessoas você precisa ter clareza de como elas funcionam minimamente. Camila, a pessoa é movida por uma única coisa, só por dinheiro, só por propósito ou só por poder? Não. A gente todos nós somos movidos pelas 3 coisas. Por dinheiro, porque todo mundo precisa pagar as contas, por poder, porque a maioria das pessoas gosta em alguma medida de poder, alguns mais, outros menos, e outros movidas pela missão. Então eu vou explicar cada um. A pessoa que é movida pela missão, e eu fui gerente e gestora por algum tempo, né, eu já tive coordenadores abaixo da minha liderança. E o que eu fazia? Eu falava com eles de formas diferentes. Porque cada pessoa precisa ser tocada naquilo que move, naquilo que ela tem interesse. Se você parar para pensar, as pessoas todos os dias saem de casa em busca dos seus próprios interesses. Por mais abnegada que essa pessoa seja e que ela diga que ela está fazendo pelos outros, em alguma medida ela também está fazendo por si mesma, mas esse não é o nosso papo aqui. Então, uma pessoa que é movida por propósito, você vai argumentar com ela no sentido do que aquilo que é feito no trabalho, imagina um projeto. Um projeto educacional em que a gente faz uma formação em tecnologia. Eu posso dizer só sobre os números, sobre os dados. Se eu tenho uma pessoa focada em dinheiro, eu vou dizer para ela os dados do projeto. Quanto que a gente teve de captação nesse projeto, quanto que teve de faturamento, quantas pessoas foram formadas, quanto de receita a gente pode gerar, o que teve de despesas. Eu vou argumentar na linha do raciocínio do dinheiro. Se essa pessoa é movida por propósito, eu vou dizer que quantos alunos foram impactados,
como que a vida desses alunos pode ser transformada, que tipo de carreira eles podem escolher. Eu vou trazer um pouco do perfil desse aluno e vou dizer que ele não teria condições de pagar, citar um curso de cibersegurança, um curso de Linux, um curso de IA, um curso de aprendizagem de máquina, o que quer que seja, que curso que seja. Eu vou argumentar no sentido do que aquela pessoa viveu de experiência, de como a gente impactou aquela família, de que aquele jovem, aquela pessoa que fez aquele curso, ela pode ser a primeira na sua família, que teve acesso à educação e que essa família vai ser transformada porque a educação transforma as pessoas. Observa como é uma argumentação que tem como essência o propósito, que é isso move emocionalmente a pessoa que está ouvindo e faz com que ela valorize mais o projeto que você trabalhou. Então, percebe isso. Eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Eu quero que você entenda isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, já se inscreve, porque aqui você vai estar cada vez mais estratégico e com mais visão de como que as pessoas se comportam, como que as pessoas funcionam, por que elas são desse jeito e como que você articula isso, sabe? Para que você não fique patinando e correndo atrás sem ter o resultado que você espera ter e merece ter, quando você já tinha tudo para ter esse resultado. E é inclusive o que eu falo no Gestão de Conquistas, né? Que é esse curso em que eu explico como construir narrativas profissionais estratégicas, narrativas estratégicas profissionais, e como verbalizar isso, como levar isso ao conhecimento das pessoas, do seu gestor, para que você receba uma promoção. E eu costumo dizer que é para dois tipos de pessoas, Gestão de Conquistas. É para quem quer ser promovido ou é para quem quer buscar uma outra oportunidade, porque você vai aprender vamos usar a linguagem aqui do dia a dia, a vender seu peixe. Você vai aprender a contar a história da forma que a pessoa entenda. Porque você não fala com um idoso da mesma forma que você fala com uma criança. E você também não fala da mesma forma que você falaria com um universitário, com um acadêmico, porque são perspectivas diferentes, interesses diferentes, formas de comunicação diferentes. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, transpondo para o que a gente estava falando antes, é exatamente a mesma coisa. Que é, as pessoas têm interesses, percepções e objetivos diferentes. Aquilo que queima o coração. Na neurociência a gente chama de motivação. O que motiva essa pessoa? E motivação no sentido essencial da palavra, que é motivo para a ação. O que faz com que a pessoa se mova? Todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas? Sim, mas existem coisas que têm a ver com as motivações essenciais dessa pessoa. Então, se ela é movida por propósito, você vai falar sobre o impacto que gerou, sobre o que transformou a vida daquela pessoa, sobre quanto de dinheiro, quanto de salário ela pode ter e o que esse salário se reverte na mudança de uma família, talvez de uma geração inteira que nunca teve acesso. Isso é sobre propósito. Se for sobre dinheiro, eu já falei no exemplo anterior, que é você vai argumentar no sentido de quanto a gente lucrou, quanto que a gente economizou, como que foi o fluxo de caixa desse projeto, e a gente vai trazer uma argumentação que é muito com base em fatos e dados. Observa que a outra era com base na emoção, era com base em sentir e fazer o que a gente chama de teoria da mente. Teoria da mente é a capacidade que o nosso cérebro tem, que o ser humano tem de fazer esse processo empático, que é de imaginar o que o outro está sentindo a partir da própria experiência do que eu sinto e fazer uma projeção usando o córtex pré-frontal e imaginando como seria estar na pele daquele jovem que teve acesso. E se isso me move enquanto motivação, isso faz com que eu me engaje, com que eu identifique valor e com que eu perceba valor naquilo que a pessoa está me contando. Então já falamos sobre propósito e sobre dinheiro. E agora sobre poder. Como você argumenta... Passou um negócio aqui, eu tentei pegar e não peguei. Como você argumenta com uma pessoa que é movida por poder? Se você tem um líder que é movido por poder, você vai falar para ele sobre o quanto esse projeto dá visibilidade para a área que vocês trabalham. O quanto você considera que ele deveria levar ao conhecimento da alta liderança, do conselho administrativo, da gestão da empresa, o quanto aquele projeto gerou impacto. Mas você vai argumentar no sentido de que você quer que o projeto tenha visibilidade porque a área merece ser reconhecida pelo trabalho que foi feito. Que ele precisa ser reconhecido. Observa que a pessoa que está em busca de poder, ela está em busca de status social, de reconhecimento social, de uma posição social que faz com que ela seja vista como um bom gerente, como um bom diretor, como um bom analista, como um bom gestor, como alguém que é top, que é brabo, que é braba no trabalho que faz.
As pessoas são movidas por interesses diferentes. E às vezes você pode estar tentando argumentar, e eu falo muito sobre isso lá no Gestão de Conquistas. E eu vou deixar aqui o link aqui abaixo se você tiver interesse em fazer. E sua mente vai explodir, assim, sua carreira vai para um outro nível. A gente tem histórico de pessoas que ganham 4 vezes mais, 3 vezes mais, gente que duplicou o salário, que triplicou, usando essas estratégias. Porque essas estratégias têm base no comportamento humano. E o comportamento humano é previsível. Só posso dizer isso, é previsível, principalmente à luz da neurociência. Não completamente previsível, mas em algum grau previsível. E o que eu estava falando se você tem um líder que busca poder, essa pessoa que busca poder, Camila, como que eu identifico? Pelo comportamento das pessoas. Eu costumo dizer que a maneira como as pessoas falam já denuncia como que elas funcionam internamente. Que cosmovisão é essa? Que mapa de mundo é esse que essa pessoa tem? Porque se você vê uma pessoa chamando para uma reunião e falando, gente, eu preciso que vocês se engajem, porque isso vai impactar muitas pessoas, vai transformar muitas vidas, ela está focando em propósito. Se você vê uma pessoa que chama para conversar e fala, vocês precisam estar atentos aos números, os indicadores não podem ser perdidos, nós precisamos aumentar a receita, essa pessoa é focada em dinheiro. Se você tem um líder que fala, eu quero ficar sabendo das coisas que aconteceram porque eu quero dar visibilidade, eu quero contar para a liderança, eu tenho que levar isso para o conselho administrativo, a gente precisa divulgar nas redes sociais, essa pessoa está buscando poder, reconhecimento, visibilidade do trabalho que se faz, e o trabalho que você faz é associado a ele, a esse líder. Então, quando você entende isso, a sua cabeça faz assim, ó. Porque você para de argumentar, você primeiro sai daquele ponto em que você acha que seu trabalho fala por si só. Se você tá nesse lugar, precisa rever, porque o seu trabalho não fala por si só. O seu trabalho precisa de comunicação. Imagina a Rede Globo, vou citar aqui um exemplo, porque imagina qualquer emissora de TV, imagina a Netflix, lançando um filme, lançando uma série e não fazendo nenhum marketing, nenhuma mídia sobre isso. Imagina o Duolingo, vamos usar o exemplo do Duolingo, né? Imagina o Duolingo fazendo lá as aulas, as ofensivas e não colocando mídia nenhuma, não contando para as pessoas que aquilo existe. É o mesmo erro que muitos profissionais cometem. Eles trabalham, mas eles não contam para ninguém que esse trabalho está sendo feito, porque tem uma crença de que o meu trabalho fala por si só, que as pessoas precisam me reconhecer. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer e já tem dezenas de casos que comprovam isso, talvez esse seja inclusive o seu caso. Então, o que eu quero que você guarde desse vídeo é que você precisa tanto identificar o que te move, porque isso vai te ajudar a mexer aí nas suas fontes motivacionais, e a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários, ou se tiver alguma dúvida, coloca aqui que a gente grava outros vídeos sobre isso. Mas você precisa principalmente identificar o que move o seu gestor. Se é missão, poder ou dinheiro, porque você vai argumentar com ele nesses termos. E eu tenho uma coisa muito importante para te falar, que tem um vídeo aqui em que eu falo sobre um método de 17 minutos, que vai mudar a forma como você enxerga o trabalho que você faz e as entregas que você faz. Clica nesse vídeo e já assiste, e a gente se vê até mais.